Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também na tela do seu computador. Basta você acessar aí o nosso site futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação. E quem circula pelas maiores cidades brasileiras tem percebido um novo fenômeno gastronômico, os food trucks. A moda de servir comida sobre rodas, que já existe há algum tempo em outros países, chega agora ao nosso país com suas adaptações necessárias. Por aqui, além de caminhões, como é traduzido literalmente um food truck, vale também utilizar combis adaptadas e vans para servir comida de qualidade, uma espécie de evolução daquelas famosas carrocinhas de comida de rua. Para muitos empreendedores, o principal benefício é não ter que pagar aluguel e poder ir ao encontro dos clientes. Mas nem todas as cidades possuem legislação específica para regular esse tipo de comércio. Além da vontade de empreender, é preciso também seguir alguns pré-requisitos em relação aos cuidados com os alimentos e também estar em dia com algumas questões legais, como licenciamento, alvará e um termo de permissão de uso para estacionar em locais públicos e comercializar comida. Então, no programa de hoje, vamos falar sobre os food trucks e sobre as oportunidades de gerar renda sobre rodas. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Josias Reis, que está ao meu lado. Ele é consultor de food trucks lá em Belo Horizonte. Tudo bem, Josias? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui com a gente. E também conosco no estúdio está o Lucas Baruzzi. Ele é assessor jurídico de políticas públicas lá em São Paulo. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo. Olá, boa tarde, Cristiano, Josias, ao telespectador em casa. Muito bem. E daqui a pouco a gente conversa também, direto de Brasília, com a Karen Cita. Ela é analista da Unidade de Atendimento Coletivo de Serviços do Sebrae. E também vamos para o outro lado do mundo para falar direto de Tóquio, no Japão, com o Maurício Schwartz, que é fundador da Feirinha Gastronômica do Butantã Food Park, lá em São Paulo. E você em casa, então fique ligado e, como sempre, você também é nosso convidado para participar aqui do nosso bate-papo. Se você tem dúvidas sobre o que é um food truck, como abrir um, ou então se quer aí tirar todas as suas dúvidas mandando comentários, opiniões, mensagens para a gente, aproveite as redes sociais. Você tem primeiramente aí o nosso facebook.com/canal Futura Oficial, que você já encontra esse post que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Ou ainda, mande mensagens para a gente pelo Twitter, marcando o nosso perfil, que é o @canalfutura. Também temos o nosso bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado para a gente, já começa o nosso bate-papo aqui com os nossos entrevistados. Quero começar ouvindo do Josias. Como eu disse aqui, é uma nova onda, né, dos food trucks, já existe nos Estados Unidos e na Europa, em alguns países já há mais tempo. Agora aqui também a gente já tem uma tradição no Brasil das carrocinhas, seja do cachorro-quente, carrocinha da pipoca, banquinha dos churros. O que diferencia um food truck dessas carrocinhas convencionais? Cristiano, na verdade essa é uma pergunta que não quer calar. Outro dia, mais ou menos 2 semanas atrás, me ligaram de Salvador, um pessoal inclusive que está fazendo uma associação lá, perguntando qual que é o conceito de food truck, o que é um food truck? Isso é uma pergunta constante, porém que as pessoas não estão sabendo responder, e a gente está evoluindo também. As carrocinhas, como você citou aí, muito bem lembrado, os dogueiros que eles são chamados, como as unidades mais recentes aí, que já tem aí toda uma programação de asepsia, planejamento de produção, todos eles são os food trucks. Seria aí um comparativo aí, por exemplo, os primeiros carros lançados, né, o Ford T, por exemplo, que inovou aí em linha de produção, e um automóvel hoje, ambos são automóveis, porém concepções diferentes, em épocas diferentes. Então, o food truck é uma evolução, porque ele dá de certa forma, uma infraestrutura maior para a pessoa que trabalha nesse espaço. Exatamente. Hoje os mais modernos, né, eles têm uma tecnologia muito mais avançada, né, é feito todo um planejamento, um projeto em cima de produção, segurança, asepsia, facilidade para asepsia da unidade, materiais que não proliferam aí, contaminação da comida, treinamento dos profissionais. Então, realmente é uma profissionalização agora da comida de rua. Bom, e aqui no Brasil, de certa forma, São Paulo foi a primeira grande cidade a despontar e com o maior número de food trucks.
e o Lucas, que está aqui no estúdio com a gente, é assessor jurídico de políticas públicas. Lucas, de certa forma, a gente falando aqui da comparação do que é uma carrocinha e o que é um food truck. Agora, isso precisa também adaptar às leis, né, para receber no espaço público da cidade essas diferentes formas de venda de comida sobre rodas. Sim, Cristiano, até eu gosto de colocar a seguinte provocação que, a todo o país, que é, por que não a gente pensar em comida de rua? Né? Acho que o conceito de food truck, ou comida sobre rodas, tem um apelo de novidade que ajuda a discutir esse assunto, mas a comida de rua nas grandes cidades brasileiras, então São Paulo, próprio Rio de Janeiro, Recife, ela remonta ao início do século XIX, quando ainda existe uma atividade muito associada ao abastecimento público de alimentos na cidade. Então, em próprio Salvador, o ofício tradicional das baianas do acarajé. Então, se a gente pensar a comida de rua, não só o segmento sobre rodas, mas também, por que não, uma inovação na forma como você democratiza e viabiliza o espaço público, né? A rua, as calçadas, as praças. Ou mesmo lá em São Paulo, um tradicionalíssimo pastel de feira também é comida de rua, de certa forma. Sim, também está incluído aí nesse nicho. Sim, a pipoca, o Alexandre que vende o canole, aqui no Rio, a Bárbara do Calo da Nega. São exemplos clássicos dessa inovação na comida de rua, né? Que trabalham com carrinhos, com tabuleiros e não apenas com caminhão. Bom, agora eu vou chamar também para a nossa conversa direto de Brasília, lá no Distrito Federal, a Karen Cita, que é analista da Unidade de Atendimento Coletivo e Serviços do SEBRAE. Karen, bem-vinda à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde para você também. Sabemos aí que o mercado dos food trucks, né, nesse nicho específico, é relativamente novo aqui no Brasil. E eu queria saber de você se isso pode ser considerado um fator de risco para o empreendedor que pretende investir nesse setor. O que ele tem que fazer aí para estar bem preparado antes de fato investir nessa área? Na realidade, tem sido considerado um modelo de negócio bem inovador. É um fator de risco quando o empresário, quando o empreendedor inicia o negócio sem se preparar. Então, assim, é importante que ele conheça bem o que é um food truck, qual a atividade que ele vai querer oferecer no negócio dele. Ele tem que buscar informações, ele tem que saber como lidar com a parte de gestão financeira, como divulgar o seu negócio. Ele estando bem preparado, o risco fica bem menor. Bom, se falava em relação a esse preparo, o Josias estava concordando ao meu lado aqui. Então, muitas vezes se aventurar simplesmente pode ser um grande problema, né? É verdade. Realmente aí sim começa a crescer o risco, concordo aí absolutamente com a Karen. Realmente tem que haver um planejamento de negócio. O que acontece muito constante é, por exemplo, me chamar uma pessoa para construir um food truck já com forno comprado, sem ao menos ter um planejamento do capital de investimento, mas um capital de giro. Realmente, planejamento de negócio é essencial ser feito, tá? Como todo outro negócio, food truck é como todo outro negócio. Então, o planejamento de negócio, se não for executado, a chance de não ter sucesso nesse negócio é muito grande. Agora, Karen, um outro fator importante também é a formalização, né? A gente sabe que muitos empreendedores que vão trabalhar na rua começam de forma informal. Então, você acredita que alguém que quer investir no food truck deve, antes de tudo, formalizar o seu negócio? Sem dúvida. A formalização ele vai abrir portas para ele, na realidade, né? Para o negócio. Então, ele começa a ser bem aceito pela sociedade, ele vai ter mais facilidade para obter crédito, para poder aumentar o seu negócio, investir e até montar um food truck. Ele vai conseguir abrir portas para fornecedores, estabelecer parcerias. Então, a formalização é muito importante. Sem dúvida. A maioria, a gente tem observado que grande maioria desses empreendimentos já se abrem como microempreendedor individual, que fatura até 60 mil no ano. E a gente tem observado que isso tem crescido tão rapidamente que ele já se estabelece como uma microempresa assim, em poucos anos, de tão rápido que se torna o investimento e até a visibilidade dele perante a sociedade. Então isso é fundamental, aí, fazendo esse planejamento prévio e seguindo passo a passo, aí, estruturando bem, pode virar um bom empreendedor e conseguindo aí um bom faturamento e conseguir a partir daí crescer, quem sabe ainda mais, criando uma rede, criando uma franquia. Aí o céu é o limite para os planos desse empreendedor, né? E também vou deixar registrado aqui, o Sebrae oferece uma série de cursos para os novos empreendedores, basta acessar aí o sebrae.com.br
para conseguir conferir aí onde você estiver no Brasil a lista de cursos. Tem alguns online, tem alguns presenciais que ajudam muito o novo empreendedor brasileiro. Mas por agora já agradeço então a Karen por essas dicas importantíssimas aí para o novo empreendedor. Obrigado, Karen, um abraço para você. Obrigada a vocês, um abraço. Bom, agora nessa questão que eu falava aqui, Lucas, da legislação, São Paulo já conseguiu, de certa forma, englobar os food trucks, ou os truqueiros aí, os donos de food truck, dentro dessa legislação de comida de rua, né? Como é que foi essa negociação para que isso também fosse viabilizado? Sim, bom, tivemos a lei aprovada em dezembro de 2013, né? Em meados do ano passado, 2014, sobreveio um decreto que regulamentou alguns detalhes que faltavam nessa atividade, e nós já temos sim, de 6 meses para cá, um movimento consistente, que é a Prefeitura emitindo as suas licenças, as permissões para a pessoa trabalhar na rua, também para os truqueiros, vamos chamar assim, mas para os carrinhos e barracas. Agora, claro, o universo de pessoas que precisam se formalizar ou que já trabalhavam há décadas na atividade é muito grande em São Paulo. Então, existe ainda um trabalho muito grande de alguns anos, que é você aumentar o número de licenças e formalizações. Isso ainda é um passo muito inicial em São Paulo. A gente tem aqui já perguntas chegando para a gente do público. Vou aproveitar e chamar você de casa novamente para mandar recados pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone. Aproveito e já registro a participação pelo Facebook do Thomas Vargas. Obrigado, Thomas, pelo seu recado. Ele tem, na verdade, 3 perguntas numa só. Eu vou passo a passo aqui, que as 3 são bem interessantes. Primeiro, como os food trucks têm água e energia elétrica? É uma pergunta que muita gente se faz. Como, Josias? Ok, tem várias alternativas, tem energias mais sustentáveis, fontes de energia, como placa solar, né? Afinal de contas, ele passa o dia inteiro com um caminhão na rua, pode aproveitar o do solar para gerar energia. Exatamente, os painéis solares, eles também têm baterias, né, que eles captam essa energia, transferem para a bateria, e da bateria aí tem um conversor que isso vai alimentar os aparelhos elétricos dentro do carro. Daí também gera uma reserva, né? Também tem conversores de energia com baterias, tem a opção de geradores. Hoje a gente está aí avaliando uma nova possibilidade de usar um gerador com uma características mais sustentável, é um fator que eu me preocupo muito, viabilizar a sustentabilidade, né? Há projetos energéticos que ficam muito caros, mas a gente já está descendo bem os preços disso, já está conseguindo preços mais viáveis aí. Em relativo à água, eles têm, como tem na casa de todos nós, ou nos prédios, as caixas de água, e onde vai a receptação dessa água. Aqui uma outra pergunta importante: quais as licenças necessárias para abrir um food truck, Lucas? Sim, bom, como está em São Paulo, e eu vejo também que é o caminho que outras cidades no Brasil estão seguindo, né? Existe a necessidade de você formalizar, em termos da sua pessoa jurídica, sua empresa, como a Karina do Sebrae acabou de falar, o MEI ou o ME. Então, esse é um primeiro passo. Ou, junto à prefeitura, também a sua licença, que vai permitir você trabalhar num espaço determinado. E essa licença vai servir para avaliar se você tem um preparo para manipular adequadamente o alimento, se o seu equipamento é adequado ao produto que você quer oferecer. E isso acho que foi uma sacada legal da Lei de São Paulo, que eu não preciso trabalhar com uma sofisticação do prato. Né? Eu posso ter, por exemplo, aquela receita de um doce, de um quitute de casa e servir algo pequeno, porcionado. Então, o equipamento que eu vou precisar é diferente, é menor, ele pode ser mais barato, mais viável. E tem alguns food trucks também que se especializam em outros nichos, como bebidas, ou alguns só de vinhos, ou enfim, aí a criatividade do empreendedor também pode ser utilizada para conseguir ver qual nicho de mercado você quer atingir e qual pode gerar mais renda para você também. Mas agora eu vou chamar então diretamente lá do outro lado do mundo, diretamente de Tóquio, no Japão, o nosso amigo Maurício. Alô, Maurício, você está aí na linha com a gente? Olá, olá. Tudo bom, Maurício? Falando com a gente diretamente de Tóquio, Maurício Schwartz, fundador da feirinha gastronômica do Butantã Food Park, que fica na zona oeste de São Paulo. Maurício, nesse momento você está aí no Japão pesquisando sobre o mercado de comida de rua. Qual o potencial aí para trazer mais novidades e expandir esse mercado aqui no Brasil? Sim, boa tarde. Enfim, aqui já é madrugada. E então, bom dia para você.
foi muito interessante aqui, a experiência está sendo muito rica. A gente já vem fazendo uma pesquisa internacional bem longa, buscando, na verdade, entendendo as formas das pessoas comerem e como a comida hoje muda as cidades, né? Então, a experiência aqui em Tóquio é muito interessante, come-se muito na rua, às vezes alguns banquinhos, uma banquinha virada para a rua, uma cidade muito rápida, muita gente, um pulso urbano muito grande, então a comida de rua realiza um papel essencial na vida das pessoas. Fundamental. Eu sei que aí o Butantã Food Park foi criado no ano passado, então fala pra gente um pouquinho sobre a necessidade de estruturar esse espaço, né, ali na zona oeste de São Paulo, para concentrar de fato vários empreendedores que estão aí com seus food trucks reunidos. Bom, a experiência de estruturar o Butantã Food Park, ela começa com a nossa missão de ocupar um espaço que antes era abandonado, né? Um espaço vazio, um vazio urbano. O bairro do Butantã sempre teve a característica de ser um bairro de passagem e nunca um destino muito crucial da cidade. Então, a gente começa numa área muito erma, né? E a partir disso vai estruturar colocando todas as necessidades que o mercado de comida de rua precisa, começando por uma forte ligação de energia, um gerador muito pesado, toda a estrutura de esgotos, toda a estrutura de elétrica para distribuição desses pontos, estrutura de limpeza. Hoje a gente tem um ponto de triagem de lixo para que o lixo reciclável e o lixo orgânico sejam triados lá mesmo, numa estação. Então, a gente está sempre buscando oferecer um pouco mais de infraestrutura para que seja uma opção para aquelas pessoas que querem começar. É muito diferente a experiência da experiência que você tem na rua, onde as pessoas encontram as condições, todo tipo de intempéries. No Butantã, a operação é muito mais regulada, a gente tem uma equipe pesada trabalhando lá o tempo inteiro. Hoje estamos lá, até às 10 horas da noite, primeiro já no horário do almoço, que a gente já atendeu, e agora vamos até o happy hour, às 10 horas da noite. E óbvio que além de comida de rua, também junta lá cerveja artesanal, vinhos, drinks, todo tipo de quitutes que você pode encontrar. Agora, de certa forma, também, a partir da ocupação desse espaço, como você está dizendo, cria-se um outro espaço de encontro, né? As pessoas que eventualmente sairiam diretamente do trabalho, como você está dizendo, iriam para casa, ou não parariam num bar, porque muitas vezes, hoje em dia, com a inflação tão alta no país, parar num bar, você vai chegar na conta ali, depois fica tão alto, acaba sendo mais em conta e você acaba criando um outro espaço de socialização a partir do encontro desses food trucks, né? Exatamente. Eu acho que o Butantã Food Park, ele muito mais do que uma experiência de alimentação, uma experiência de comida de rua, ele é também uma experiência urbana, um espaço de encontro. A gente tem essa ideia, as mesas são coletivas, são mesas grandes, então isso sempre proporciona um encontro mais interessante. O Lucas com certeza lembra do começo, ele esteve lá, e a experiência é essa. As pessoas irem, se encontrarem, poderem não só comer, mas curtirem tal ar livre. E isso faz parte de toda uma onda das pessoas curtirem a cidade, curtirem tal ar livre, então curtir andar de bicicleta, curtir um espaço aberto, e não só, a comida de rua sendo o fator catalisador desse encontro das pessoas com a cidade, desse encontro das pessoas com o espaço livre, e dessa maneira nova de se relacionar com o espaço urbano. Muito bem. Eu volto a falar com você daqui a pouquinho, Maurício. Eu quero ouvir o depoimento do Lucas. Então, já que ele já esteve lá também no Butantã Food Park, como é que foi esse encontro? Como é que foi a sua percepção desse espaço, Lucas? Sim, Cristiano, de fato, a gente acompanha, tem sido muito legal acompanhar a evolução do Food Park do Maurício, até não só do Butantã, de outros que vão surgindo também por iniciativa dele. É uma alternativa que complementa o espaço que a Prefeitura vai disponibilizar na via pública, mas é legal sim você repensar esses espaços vazios na cidade, por exemplo, os estacionamentos, né, porque não virarem pontos de encontro ou então de alimentação.
Tem sido muito legal o que está acontecendo em São Paulo, e se a pessoa for hoje, acho que com certeza eu recomendaria visitar um tour pela comida de rua. Sem dúvida, todo mundo gosta de comer e reúne pessoas também a comida, e essas mesas compartilhadas também são espaços únicos aí de oportunidade de trocar ideias, e conhecer mais gente e socializar ainda mais. Para eu encerrar com o Maurício, eu queria saber se vocês já têm um levantamento, Maurício, a partir dessas experiências que vocês estão fazendo em São Paulo, de quantos empreendedores têm surgido aí no último ano a partir dos food trucks? Olha, Cristiano, em termos de empreendedorismo, o que a gente vem fazendo, seja com a feirinha gastronômica e depois com o Butantã Food Park, incentivou a criação de muitos negócios. Já passaram entre todas as nossas plataformas mais de 500 empreendedores diferentes. Eu acredito que mais da metade deles tenha continuado e hoje cerca de 250 negócios já estejam estabelecidos a partir da experiência que eles tiveram em uma das nossas plataformas. É muito importante, muito relevante hoje o movimento que começa nos food parks, nas feiras gastronômicas, principalmente porque as pessoas podem testar os seus modelos de negócio. Antes desse cenário de feiras gastronômicas, você não tinha a possibilidade de testar, saber o que o cliente achava da sua receita, o que o cliente ia pensar se você tinha agilidade, estava pronto para encarar o negócio. Então, acho que um dos principais fatores que influencia o sucesso dessa operação é o quanto ela permite que o empreendedor encontre o público, encontre as dificuldades do mundo real antes de fazer um grande investimento. A gente percebe que empreendedores que começaram com barraquinhas, passaram para traders, hoje já tem food trucks e alguns já estão até abrindo seus pontos fixos. Então, as coisas começam numa feira, começam numa experiência dessa e passam para crescer e expandir os seus modelos de negócio. Muito bem, então, já estamos aqui encaminhando para o finzinho do programa, mas quero agradecer muito o Maurício Schwartz, o fundador do Butantã Food Park, por atender a gente aí madrugada lá no Japão, mas abrindo esse espaço na agenda para compartilhar a sua experiência aqui no Conexão Futura. Muito obrigado, Maurício, um abraço para você e boa viagem de volta para o Brasil. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, Cristiano, uma boa tarde para você. Obrigado, um abraço, Lucas. Um abraço, tchau. Valeu. Deixa eu aproveitar aqui rapidamente e mostrar vários sites para você de casa que ficou interessado em saber mais sobre os food trucks. Por exemplo, vamos começar aqui pelo Butantã Food Park, que é o site que a gente estava falando tanto aí, o projeto do Maurício. Está na tela para você, butantanfoodpark.com.br. Aqui você tem até a foto já ao fundo aqui desse espaço ali na zona oeste de São Paulo, para saber muito mais sobre esses empreendedores. Tem aqui o que é, onde estão, se você é de São Paulo ou vai passar por lá. E ainda se quer participar aqui, ó, tem um formulário de inscrição para você aqui ter todas as suas informações. Mais informações também no Food Truck Brasil no Facebook, que é o site aqui representado pelo Josias, nosso entrevistado, está aí para você, facebook.com/foodtruckbrasil. Ou ainda aproveite para entrar em contato com o Lucas Baruzzi para saber aí, tirar todas as dúvidas sobre legislação, o que pode e o que não pode, os espaços públicos aí. Aqui inclusive o Lucas já postou, opa, que eu perdi aqui, uma entrada aqui diretamente do estúdio do Conexão Futura, então facebook.com/Lucas Baruzzi. A gente está aqui chegando ao finzinho, tem uma pergunta a mais que eu quero colocar aqui para vocês, que chegou para a gente em relação aos cursos de capacitação, higiene, cursos básicos, então, que esse empreendedor que está aí querendo ir para a rua, levar seu food truck, levar o seu quitute, já conhecido e aprovado pela família, pelos amigos, para ser comercializado. O que é o básico, então, em termos de higiene e preparo, Josias? Manipulação de alimento, né? Isso daí o Sebrae ele pode indicar muito bem. Tem vários cursos aí indicados. Na área de segurança também eu acho muito importante, é um lado que eu friso bem. Nós também podemos aí indicar aí cursos de capacitação também, cursos de gastronomia. Interessante também, aproveitando o ensejo, eu sei que não faz parte da pergunta, é uma preocupação muito grande de como realmente conseguir o alvará de funcionamento. Eu recebo várias perguntas
no Facebook e em outras mídias sociais. Lembrando que a legislação ela começa pela legislação municipal e então eu acho que as pessoas, os investidores deveriam primeiro consultar os websites da prefeitura local para fazer uma procura, uma pesquisa do Código de Postura Municipal da cidade e começar por aí. Isso é fundamental, como abriu o programa dizendo, cada cidade tem uma legislação específica, aqui citamos mais o exemplo de São Paulo, ou menos de Belo Horizonte, mas procure a sua cidade para saber o que é preciso mesmo para você conseguir ser um empreendedor aí de food truck, caso seja essa a sua vontade, ou então procura aí para degustar os quitutes, as bebidas oferecidas por esses empreendedores que estão pipocando aí Brasil afora. Por agora, o nosso tempo já estourou, então, Lucas, muito obrigado. Josias, muito obrigado. Foi um prazer receber você daqui hoje. Foi meu. Vocês de casa, então, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde. Temos representações, 00:30, 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite. Temos aquele encontro marcado lá no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.